Estamos recebendo no programa de hoje a professora doutora Elivanete Barbie, docente e coordenadora do curso de jornalismo da Uniara, o Centro Universitário de Araraquara, da área de jornalismo. Portanto, ela é a coordenadora de um curso que tem dado que falar, porque trata-se de uma instituição que realmente aposta muito na qualidade, na formação dos jovens jornalistas. É óbvio que o motivo da nossa conversa é sobre exatamente esses profissionais, os jornalistas. A liberdade de imprensa vive ameaçada em alguns países do mundo. Você está dando risada, eu também estou. A gente, quando fala na liberdade de imprensa, a gente sempre dá uma risada. Na América Latina, nós temos vários exemplos dessas posturas, não é? De tentativa de subtrair a liberdade de imprensa aos homens da comunicação. E alguns países tentam, então, silenciar essas vozes. A que se devem essas posturas, na sua opinião, e o que é que está por trás dessas atitudes? Então, democracia é um processo histórico em construção e a América Latina é tardia, né, nesse processo. Nós fomos descobertos pelos europeus, né, mais tarde. Nós somos sociedades ainda novas e ainda a aprender, né? Nós estamos aprendendo processos democráticos muito recentemente. E, diante disso, a imprensa sofre mais diretamente, né, essa questão, esses problemas, porque a imprensa e liberdade de expressão estão relacionadas diretamente. Então, se você tem um processo ditatorial, você tem que calar a imprensa. É o primeiro lugar onde você atua. É a primeira medida, né? É a primeira medida porque uma população desinformada é uma população refém. E é fácil de manipular. É fácil de manipular. Então, por isso que se diz que informação é poder. Isso. Porque uma pessoa informada, ela é crítica, ela não é alienada, ela não é facilmente manipulada. Uma pessoa que tem conhecimento, que tem educação, que tem informação, ela se posiciona com segurança sobre os diversos assuntos. Como nós passamos de ditadura em ditadura nos países americanos, sempre a imprensa foi muito cerceada nos países aqui vizinhos e no Brasil, sendo muito recente uma estabilidade democrática na maioria dos países latino-americanos. Eu acredito que a gente está num bom caminho. Eu não vejo mais possibilidade de retrocesso. Eu não tenho, por exemplo, a gente está vivendo um momento dificílimo no Brasil, mas apesar de haver a ignorância de pedidos de volta da ditadura, claro, por uma parcela da população, completamente impensável, né? Há esse nível de ignorância, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de um retorno de processos ditatoriais que possam calar a imprensa, embora eu não goste do papel da imprensa brasileira nesse momento. Por quê? Porque eu acho que a imprensa brasileira está fazendo um desserviço, né? Eu acho que a imprensa ela tem que ter um compromisso com a nação. Sim. Né? O compromisso da imprensa deve ser com o povo e com a nação. Mas ela não está tendo esse compromisso? Eu acho que ela não tem esse compromisso hoje, porque eu acho que ela tem uma atuação, embora não seja partidária, diretamente partidária, eu acho que ela tem uma atuação ideológica com tendência para... Nós não podemos, infelizmente, no Brasil, falar em centro-direita ou centro-esquerda, porque nossos partidos... O caldeirão é muito grande. Feijoada e os nossos partidos não têm definição ideológica precisa, né? Aliás, não tem definição ideológica quase que nenhuma. Mas a gente vê uma imprensa muito mais preocupada em uma visão, o que eu vou falar é pesado, mas é o que eu penso, sensacionalista, apelativa, do que preocupada com
a consequência daquela informação Então na sociedade. você entende que a mídia brasileira ela é pautada pelo sensacionalismo, um sensacionalismo palaciano e congressista. É isso? É isso. E deixando... Isso, Ou seja, deixando a nação. A nação e é Brasil povo, e o resto é paisagem. Isso, é isso? Exatamente. É exatamente isso. Entendi. Mas você tem esperança que essa postura da própria mídia ela possa evoluir? Ou não? Então, Ou ela já está enraizada? Não, eu sou uma pessoa esperançosa, né? Então, porque eu sou educadora e sou jornalista, então eu tenho que ter esperança, porque é o que me move nesse momento. Claro. Mas eu acho difícil. Eu penso que é muito difícil. Eu tenho esperança não na grande imprensa. Eu tenho esperança nas pequenas iniciativas, como essa aqui, por exemplo, né? Que uma universidade vai lá e promove uma emissora de televisão onde os assuntos são discutidos, as televisões educativas, os portais de informação na internet, que tem mais liberdade. Eu tenho esperança na disseminação de uma informação outrora chamada de alternativa, muito mais do que na grande mídia institucionalizada. Você apostaria mais eu diria, numa informação perto da porta de cada um. Exatamente. É isso. Que, aliás, eu acho que é um outro problema que há no Brasil, né? Porque a imprensa, existem estudos sobre isso não é uma invenção da minha cabeça, né? A pessoa, o cidadão, o consumidor da informação, ele se interessa muito mais por aquilo que é perto dele. Então, a informação do vizinho dele é mais importante, da rua dele, do bairro dele, da cidade dele. Isso. E, infelizmente, aí, por uma questão de conjuntura econômica, estrutura mesmo econômica, mais do que conjuntura, a mídia acaba reproduzindo muita informação. Então, você vê a mesma notícia num jornal no sul do país, no norte do país, em Araraquara, em São Carlos, no interior do Nordeste. E essa informação está ficando cada vez mais longe, foi ficando cada vez mais distante. O que acaba por desinteressar acaba por desinteressar o cidadão, né? E não refletir a realidade, né, desse cidadão. Então, eu acredito que na hora que a mídia, a pequena mídia, vamos dizer assim, né, a pequena imprensa, essa que está mais próxima do cidadão, ela se apossar do seu papel importantíssimo, ela pode, inclusive, ganhar mais independência econômica, que é um grande problema para os pequenos sobreviverem e para os grandes também. Ela se apossar desse poder, né? E que ela tem, e aí talvez a gente consiga produzir uma informação que reflita mais a realidade, o cotidiano, que faça esse que é o papel do jornalismo, que é o relato cotidiano da história. Exatamente. Vanete, há pouco nós falamos um pouco, você falou um pouco sobre o enquadramento dos profissionais da comunicação. Nós detectamos de quando em vez algumas tentativas de enquadrar os jornalistas em movimentos corporativistas, não é? Quais são os benefícios ou quais são os perigos desses movimentos, na sua opinião? Então, eu sempre penso que qualquer categoria forte é mais independente. E eu não estou falando só do trabalhador, eu estou falando, inclusive, das categorias patronais. Certo. Então, por exemplo, se nós tivermos uma emissora de televisão economicamente muito forte, ela é mais independente, ela se subjuga menos. E os profissionais também. Nós tínhamos uma profissão regulamentada e com a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício profissional, entre outras exigências. Essa não é a única. A obrigatoriedade do diploma é uma das exigências para se ser jornalista. E havia uma pressão muito grande da grande imprensa para acabar com a obrigatoriedade do diploma, porque há um interesse muito grande em desmobilizar essa categoria.
Infelizmente, a sociedade desinformadamente e os próprios jornalistas, às vezes, começam a pensar que, então não precisa mesmo diploma, isso se coíbe o exercício livre da liberdade da expressão. Enfim, o Congresso votou e derrubou a obrigatoriedade de diploma. Eu não sou favorável, eu quero deixar claro aqui que eu não sou uma defensora da obrigatoriedade do diploma da forma como era, mas eu sou defensora de algum tipo de regulamentação profissional que garanta, ou que exija, ou que cobre do jornalista uma postura profissional responsável, eticamente responsável, tecnicamente competente e que exija do jornalista e das empresas jornalistas um compromisso com uma qualidade de informação. É isso que me interessa. Eu estou colocando do meu interesse. Você fala isso em termos já de uma conjuntura nacional, exatamente, obviamente, que é a espinha dorsal nacional. Exatamente. E, então, quando se tenta fazer algum movimento de classe dos jornalistas, o que nós percebemos, e aí entra novamente uma questão estrutural brasileira, é que os movimentos de classe no Brasil, de categorias profissionais no Brasil, eles, na maioria, são tidos como corporativistas. E às vezes são corporativistas, mas às vezes não são corporativistas. Por exemplo, se nós pegarmos lá o nascedouro do Partido dos Trabalhadores e o movimento dos metalúrgicos no ABC, ali não havia um interesse corporativista. Então, nós não temos tradição de sindicato no Brasil, nós não temos tradição de classe trabalhadora no Brasil. Então, quando uma classe se organiza ou tenta se organizar, colocado como esse movimento é visto de uma maneira crítica negativa, sendo que uma classe organizada forte, ela é muito mais importante do que uma classe desorganizada, frágil e dispersa. Então, eu não vejo problema na organização. O que eu vejo é que isso tem que ser feito com responsabilidade, com cuidado e colocando o interesse da população acima dos seus próprios interesses. Isso vale para governo, vale para todos. Vanete, o nosso tempo está quase esgotando neste nosso papo de meia hora aqui no canal. A minha não é uma pergunta, mas seria um pedido. O que é que eu gostaria que a Vanete desse um conselho, principalmente para os jovens que nos assistem e que gostariam de seguir a carreira de jornalista? Sigam a carreira de jornalista. Porque é fascinante, né? É um universo fascinante, maravilhoso. Tem muito mercado de trabalho hoje. O mercado de trabalho é crescente. As tecnologias de informação criaram novos campos de trabalho. É um mundo onde não há monotonia, onde se aprende o tempo inteiro. Então, é feito para quem gosta de aprender, para quem tem curiosidade, para quem gosta de gente, para quem gosta de contribuir de alguma maneira. Para quem gosta de verdade. E é fascinante, e não tenham medo, porque às vezes a pessoa ainda tem medo, as famílias têm medo. Vai ser jornalista, não vai ter emprego, não é verdade. Quem realmente é bom nessa profissão, é dedicado e é estudioso, consegue trabalhar. E eu sou uma amostra disso. Eu comecei a trabalhar com 18 anos no jornalismo, eu estava no meu terceiro ano de faculdade e eu nunca fiquei desempregada. Então, eu vivo muito bem da minha profissão. E vários outros jornalistas são assim. Então, sigam a profissão. É importante gostar do que se faz acima de tudo. Vanete, foi um prazer ter você aqui conosco nesse Eu que agradeço. Papo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. O programa Era Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer à professora doutora Elivanete Zupolini Barbie, docente e coordenadora do curso de jornalismo da Uniara, Centro Universitário de Araraquara,
pela participação e pelas opiniões que partilhou e que deixou aqui. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados, se deseja fazer elogios, críticas, não tenha medo, não tenha receio. Envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece aqui em rodapé. Contamos com sua participação, pois este programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem e até lá.